Aí sim, presidente. Ó, Altair, boa noite. Tudo bom? Maravilha. Pensei que você ia estar com a sua camisa Eu Como Mais Peixe também. Eu estou no trânsito. Oh, você está onde, Francisco? Hoje você estava falando do calor, mas hoje eu estou aqui em Orlândia, em São Paulo. Opa, você está em São Paulo hoje. É, Maravilha. atravessei a fronteira de Minas e vim para aqui hoje. Muito bom, muito bom. Obrigado aí, Francisco, por aceitar o nosso convite aí do Como Mais Opa, Peixe. O pessoal tranquilo. está chegando aí, todos querendo entender como se faz uma deliciosa tilápia. Eu sei que você é fera, não só em tilápia, mas em peixe de uma maneira geral. Quem sabe aí você compartilha uma receitinha caprichada aí pro pessoal. Claro, claro, claro. Vamos seguir esse roteiro. Maravilha. Está de casa aí? Maravilha. Ô, Francisco, Pode falar, não, eu Altair. estou no escritório hoje. Vim aqui para o escritório, vim para o Oh, escritório bacana. especialmente para a gente conversar aqui. E Muito eu queria bom. começar, Francisco, se você pudesse compartilhar com a gente, assim, está muito Ah, quente, né? O tá. tempo está bem quente, o Brasil todo. Isso é bom ou isso é ruim para peixe e para tilápia, Francisco? É excelente para o nosso negócio, tá? Porque a ingestão de proteína, ela nesse período de calor, né, as pessoas têm maiores dificuldades no processo de digestão. E o peixe o peixe é o alimento, é a proteína animal do calor, não tem igual ela. Exatamente caloria, tanto calor, você já come e absorvido com mais facilidade. E então nós estamos no momento de comer peixe, essa é a hora. Sem bairrismo, é a proteína animal de melhor qualidade, Francisco? Sem sombra de dúvida, né? Vamos aos primórdios da civilização, né? O milagre de Cristo é com peixe. Então, assim, ele já deu a dica para a gente aí, siga esse rumo. Muito bom. Ô, Francisco, Ah, vamos dar algumas informações aqui, vamos trocar uma ideia sobre tilápia. ok, Mas antes de dizer para a moçada que está entrando aí, agradecer a presença de todos. O objetivo aqui é ter uma conversa leve, como é a proteína peixe, de claro, qualidade claro. saudável. E agradecer os parceiros aí da campanha Coma Mais Peixe, a própria Peixe BR, Associação Brasileira da Piscicultura. Para quem não sabe, eu acho que poucos não sabem, o Francisco é o presidente executivo da Associação Brasileira da Piscicultura, Peixe BR. Também agradecemos o patrocínio da Cristalina, Genesis, Cevale, Aquabel, Aquavita, Elanco. É isso. Não sei se eu esqueci alguém. Acho que é isso aí. É Cevale, a nossa Cristalina, turma. Genesis, Aquabel. Exato. Aquavita, Guaraves e Elanco. Ô, Francisco, vamos começar aí, porque a gente quer ter uma conversa aqui muito voltada para o consumidor, né? Então, para motivar o pessoal a consumir mais peixe. Vamos falar um pouco de tilápia. Ô, Francisco, começando aí, chutando o balde, tilápia combina com tudo? Combina com tudo, né, rapaz? Esse negócio é extremamente interessante, porque tem até o pessoal do vinho aí, que é cheio de combinação, que às vezes combina com pescado, mas pescado do mar, com tilápia combina. Então, assim, não tem restrição. A gente está brincando aqui com relação à restrição de sabor, né? A grande vantagem da tilápia é exatamente ela assimilar a forma de preparo e o tempero de quem prepara. Né? Isso é extremamente interessante. E, além disso, pratos leves, um exemplo, você sai de uma tilápia, você pode fazer ela crua num ceviche, né? Até ela frita, cozida, grelhada, ou seja, essa diversidade de formas que você pode consumir é que é extremamente interessante, dando sabor conforme aí a maestria de quem está fazendo. Ô,
Francisco, aí você já tirou uma dúvida que eu tinha, porque tem algumas pessoas que dizem que a tilápia assim, ela não tem muito gosto, mas na verdade ela é perfeita porque ela permite que o cozinheiro, aí o chefe, prepare o sabor que ele quer, não é isso? Exatamente. Isso é igual pão, né? Pão, aquela massa tradicional de 5, 6 mil anos, ela não tem muito sabor. Mas a grande vantagem é que ela dá certo com qualquer outra coisa, e se não tiver nada, você come ela pura. Essa é a grande vantagem dos produtos, vamos dizer, os produtos universais, né? São aqueles produtos que eles entram em qualquer cardápio de qualquer etnia no mundo, né? Então, a gente não tem nem por questões religiosas, nem por questões de, vamos dizer, de sensibilidade, alergia, ou seja, você não encontra restrição para ela, pelo contrário, é exatamente um produto hipoalergênico, um produto extremamente saudável, de fácil digestão e que aceita qualquer tipo de tempero. Agora, o mais interessante disso, Altair, é o seguinte, e para quem não sabe tempero nenhum, ótimo! Você pode colocar só um salzinho e está excelente o peixe. Essa é a grande vantagem. Botou um salzinho, um azeitezinho, tá pronto. Tá pronto, tá pronto. É mais fácil que fazer ovo. Ô, Francisco, vamos começar também dando algumas informações sobre a produção de tilápia. Ela está em todo o Brasil ou tem alguma região que é privilegiada, vamos dizer assim? Não, hoje ela está mais restrita, assim, em termos de volume, pujança, na região sul, parte da região sudeste, né, que é São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul. Esses são, assim, os top, né, da produção. Agora, é interessante, isso que é legal. Você pega a região Nordeste, existe um dos maiores núcleos de produção de tilápia nas hidrelétricas do São Francisco. Ou seja, grande parte da produção, do consumo na região Nordeste é produzido na região Nordeste. Hoje, a participação é menor somente na região Norte. Não em função da ausência, pelo contrário. Os dados do IBGE comprovaram de que existe uma grande quantidade de tilápia nos estabelecimentos rurais, Amazonas, Pará, Belém, todos os estados amazônicos, mas comercialmente tem uma redução, né? Agora, começou pelo sul, hoje está no sudeste, agora a gente tem uma expectativa que nessa década ele vai crescer muito na região centro-oeste, tá? E dos estados da região norte, Tocantins. Então, esse eixo será o eixo dessa década agora, é onde deve ocorrer uma explosão na produção, porque no consumo nós temos Brasília, que é um dos maiores consumos per capita de tilápia do Brasil. Olha só. Você estava falando um pouco de produção de tilápia, né, que se encontra no Brasil como um todo e tal. Posiciona o Brasil no ranking global e tal, só para saber, só para o pessoal que está acompanhando saber se a tilápia que nós consumimos, se ela é importada ou se ela é produzida aqui. Olha, tudo que nós consumimos no Brasil é produzido no Brasil, né? Nós somos o quarto maior produtor de tilápia do mundo. Isso é bom, muito bom. Mas isso analisa também assim que nós temos muito o que crescer. Imagine vocês, o terceiro maior produtor de tilápia do mundo é o Egito. Você entendeu? Quando a gente pensa em Egito, você só pensa em areia, pirâmide, onde que está a água. Ou seja, eles têm um rio, eles têm um delta, e nesse delta eles conseguem produzir 2 vezes mais tilápia do que o Brasil. Mas é porque nós somos incompetentes? Não, é porque nós estamos começando agora. Eles começaram há 4, 5 mil anos atrás. Então, nós temos muito mais condições de subir, de crescer nisso aí. Por isso que eu falo assim, essa década que nós estamos entrando, nós iremos terminar ela, com certeza, disputando o segundo lugar. Isso não tem a menor dúvida disso. E já querendo chegar na próxima década, a gente chega na China, sem maiores problemas. Por alguns fatores extremamente fáceis. Primeiro, nós temos recursos hídricos. Segundo, nós temos insumos, que é o mais importante. Comida, a tilápia precisa comer. E terceiro, nós temos o empreendedor com o melhor perfil do agro do mundo, é o brasileiro. Não tem nenhum empreendedor do mundo, no resto do mundo, que tenha a competência que nós temos. Tá?
e isso está sendo incorporado na tilápia numa velocidade muito maior do que aconteceu nas outras proteínas de origem animal, e nós vamos nos surpreender realmente com o que vai acontecer nessa década, especificamente com a tilápia. Nós, pelo crescimento, não só no Brasil, mas nos outros países, a gente deve observar, tipo assim, você vai chegar no mercado para comprar filé de peixe, você vai ficar assim, você não vai ficar preocupado qual tipo de peixe, você vai levar tilápia. Alguns anos atrás, e eu participei disso, né? Acho que o Altair também, nós somos dessa era, você tinha carne de piau, você tinha carne de duroc, você tinha porco de granja, porco caipira. Hoje não tem, você não sabe mais qual que é a raça. Então, assim, a universalização que ela está levando, a gente vai consumir tilápia. Ah, mas eu quero consumir um outro peixe, um salmão, uma garopa. Opa, aí ele é um nicho de mercado, ok? E você vai lá e compra aquele peixe. Como hoje a gente, eu quero comer tipo um pato, eu quero comer uma galinha de Angola, eu quero comer um falcão. Aí você tem esses produtos especiais, né, com valores diferenciados. Porque, no geral, Altair, o que regula tudo chama-se o dinheiro que a pessoa tem no bolso. Ponto final. Tá? E em termos de competitividade, quem hoje tem o melhor pacote tecnológico para oferecer o melhor produto ao menor preço é a tilápia. Tá? E nós lembramos, uma vez eu tive num evento aqui no Brasil, mas escutei um alemão que mora na Europa falando, olha, 80% da população do mundo vive com menos de $7 por dia. Opa! Quantos bilhões de pessoas nós temos? Então, assim, qual peixe que nós vamos levar para essas 80% de pessoas do mundo? Salmão? Com certeza não. Entendeu? Os produtos nobres são para pessoas que têm mesas nobres. Perfeito, perfeito. Francisco, antes de entrar um pouco mais no produto em si, porque eu acho que tem muita curiosidade aí para destrinchar um pouco mais, queria que você falasse um pouco assim, tilápia é uma espécie de peixe de cultivo. Ou seja, não é criado de qualquer jeito. Tem boas práticas, segue padrões de qualidade, de sanidade, de nutrição, de manejo. Fala um pouquinho disso, só para o pessoal que está assistindo entender assim, como é que é a criação profissional da tilápia. Olha, a tilápia no Brasil, inclusive, ela teve um processo de verticalização tecnológica que não aconteceu em nenhum outro país no mundo. Ela está assim, é como se fosse um foguete, o pacote tecnológico que a gente tem. E como nós fomos os últimos que chegamos, nós já chegamos dentro de uma série de conceitos novos que aconteceu na última década, especificamente nos 5 anos. Ou seja, primeiro é sustentabilidade, né? A pessoa não está preocupada só com o que está comendo, mas como que isso é produzido. E a tilápia é um dos produtos mais sustentáveis que existe. Por quê? Porque dos peixes de cultivo, que são commodities mundiais, ele é o único que nós podemos alimentar exclusivamente com ração vegetal. Ração vegetal, ela é um produto, vamos dizer, que tem maior quantidade. Segundo, a ausência de ração vegetal, por exemplo, você não precisa de ter matar outros animais para poder ela se alimentar. Você apenas planta. Isso é fantástico. Outro aspecto é a questão da sustentabilidade, da alimentação com relação à diversidade. Ou seja, o sistema digestivo consegue, em cada região, absorver ingredientes diferentes, muitas vezes subprodutos. Outro detalhe muito importante, a coisa mais cara para a população mundial chama-se proteína. Então, você pega um peixe carnívoro, tipo pintado, um salmão, um pirarucu, acima de 40% de proteína. Isso é muito oneroso para a humanidade. Tá? Se fala, inclusive, que no futuro esses peixes terão uma participação muito pequena, porque essa proteína ela pode ir para o humano, ao invés de estar indo para peixe. Para você ter ideia, nós consumimos de 14% a 15% da nossa alimentação de proteína. Aí você tem um peixe que está consumindo 40% da dieta dele em proteína. Aí entra no aspecto de sustentabilidade. Os ingredientes vegetais, quando saem nas fezes no meio ambiente, eles se degradam muito rapidamente e servem de alimento para os demais. Outro aspecto importante,
A produção da tilápia é rastreada desde o filhotinho, alevino, até o momento que chega no prato do consumidor, né? Nós temos hoje as principais empresas brasileiras frigoríficas, são certificados com certificadoras internacionais, que certificam o alevino, a fábrica de ração, o produtor, o frigorífico, o distribuidor e o cara que está comercializando. Então, nós temos uma rastreabilidade com relação à produção da tilápia. Outro detalhe interessante, nada se perde da tilápia. Ou seja, nós temos a pele, que inclusive agora, né, a pele para o tratamento de queimadas ganhou um prêmio nacional de inovação na área de saúde. Olha que maravilha isso. Teve um acidente lá no Líbano, empresas brasileiras enviaram pele de tilápia para tratar as pessoas da queimadura. Nós temos vários produtos que nós tiramos para consumo da tilápia. E o que sobra? O que sobra volta para a alimentação para a tilápia. Ou seja, se faz farinha e óleo e volta de novo. Ou seja, é um círculo que não sobra nada. E isso é extremamente interessante. Outro detalhe, com relação às enfermidades. A tilápia, primeiro que nós não fazemos a utilização, não existe a utilização de antibióticos, né, para crescimento, para nada, e nós vacinamos a tilápia. Então, aquelas enfermidades que possam acontecer na tilápia, seja de vírus ou bactérias, se faz um procedimento de vacina que é preventivo, exatamente para que no futuro não necessitamos estar dando medicamentos para ela. Então, isso é muito interessante para o consumidor e proporciona para o consumidor segurança. Isso é que é o mais importante. E ele está tranquilo porque a atividade ela é segura. Outro detalhe interessante, a piscicultura no Brasil, tá? Ela, das proteínas de origem animal, é a única que é obrigatório o licenciamento ambiental para a atividade. Ou seja, os órgãos ambientais estão licenciando 100% das pisciculturas. Isso é mais uma garantia para o consumidor de que o produto é sustentável e está sendo amigo do meio ambiente. Pô, essa definição que você acaba de dar é fantástica. Além de um alimento delicioso, também é sustentável, respeita o meio ambiente, preserva a água. Fantástico. Ô, Fradi, agora, por tudo isso, por que o brasileiro ainda consome pouco tilápia? Somente agora, no final de 2019, que o MAPA liberou os produtos, a gente chama de aditivos, né, que são alguns temperos, alguns tipos de produtos que se utiliza para o preparo de produtos elaborados, que já existe para frango, suíno e bovinos. Olha só que loucura. A hora que as empresas foram para o mercado para oferecer esses produtos, não podia. Nós trabalhamos na Peixe BR 2 anos no MAPA, exatamente para liberar. Hoje nós temos no MAPA mais de 60 produtos para serem registrados e alguns já estão no mercado. Então a gente deve observar até o início do ano que vem ou o ano que vem, você vai chegar no supermercado e vai encontrar uma dezenas de produtos derivados da tilápia. Vou dar um exemplo. O suíno a gente consome 14, 15 quilos de suíno por ano. Aí o cara fala, pô, mas eu não como suíno. Como não como? Todo dia ele come presunto, de manhã, no café da manhã. Sim. Então, assim, nós estamos ainda numa fase bem inicial, que era apenas o produto, vamos dizer, in natura, né? E agora as empresas já estão investindo em produtos elaborados e isso alavanca muito o consumo, principalmente no Brasil, que está com um perfil de produtos prontos e semi-prontos, né, em função da característica da população. Esse é o primeiro aspecto. Mas o segundo aspecto, Altair, é que, graças, inclusive, à ação da Peixe BR, do Coma Mais Peixe e outras ações, nós estamos com aumento de consumo em alguns momentos superior a que o produtor está conseguindo produzir. Entendeu? Ou seja, a taxa de incremento de consumo está maior do que a taxa de aumento de produção. E isso é muito bom, porque isso acaba animando o produtor a investir nesse momento. Agora, todas as principais empresas de tilapicultura no Brasil estão fazendo investimentos e pesados. Então, essa é a melhor sinalização que nós temos de que o setor está, como diz assim, crescendo e existe demanda. Se a gente pegar as 10 principais empresas do Brasil, nos últimos 3 anos, os investimentos
foram muitos e muito superior à taxa de crescimento. Nós temos empresa que praticamente está dobrando de tamanho a cada ano, né? Isso é uma sinalização de que o consumidor está consumindo, às vezes não come mais pela falta de produto mesmo. Bom, você falou uma série de coisas legais aí. Me surge agora duas perguntas. A primeira, fala um pouquinho de subprodutos. O que está aparecendo de novidades aí? Você falou, antes era só o filé, Olha, agora tem outro produto. O que está aparecendo aí? Não, primeiro é o seguinte, nós temos os mais famosos, que são os nuggets, né? Que são tirinhas de parte do filé ou de outra parte da tilápia, que você empana e coloca. Nós temos hoje produtos lasanha, nós temos hoje, vamos dizer, até a própria pururuca, né, que foi um produto que ganhou aqui em São Paulo um prêmio. Nós temos linguiças, nós temos hambúrgueres. Agora, o mais interessante, o Altair, é que até pouco tempo atrás, em muitas empresas, você pegava uma tilápia, tirava 2 filé e acabou. Hoje, muitas e dezenas de empresas, depois que tiram o filé, tiram mais 4 produtos. E esses produtos vão para as mais diversas utilidades, principalmente para bares e restaurantes, para degustação, para sopas, ou seja, o que a gente encontra hoje, principalmente suíno e aves, a gente já está começando a encontrar de tilápia, e aí volta lá no início da nossa conversa, pela característica que ele tem de sabor suave, ele se adapta a esse tipo de situação. É muito mais fácil você customizar uma tilápia para consumo de determinado nicho de mercado e de preparo do que o próprio frango, que é um dos produtos que tem um sabor mais suaves das proteínas de origem animal. Chegando a hora do jantar aqui, você falando desses pratos gostosos. Na hora de comer uma tilápia, né? De comer mais peixe. Ô, Francisco, outro aspecto que você falou anteriormente, assim, que as empresas estão investindo em momentos em que até a falta do produto e tal, ou seja, é um bom negócio. É um bom negócio criar tilápia, assim? Você acha que quem está nos acompanhando aqui, de repente, quiser estar procurando uma opção de investimento e tal, tilápia é um bom negócio, você sugere? É um excelente negócio. Agora tem um detalhe extremamente interessante, Altair. Ela está se organizando hoje muito parecida com a organização do frango. Até uns 3 anos atrás, a gente tinha tendências de como que seria o processo de desenvolvimento. Hoje a gente já tem certeza. E por quê? Porque nós estamos observando 2 movimentos importantes que são empresas que estão ganhando competitividade, que são as empresas verticalizadas, é aquela que produz, processa e comercializa, e são as empresas integradoras, ou seja, uma empresa âncora, ela financia o produtor, insumos, fornece insumos e pega esse produto, o produtor é remunerado pelo resultado e não a compra do produto. Isso, inclusive, que está permitindo que a tilápia se torne acessível a todas as populações brasileiras via atacarejo, que ele é direcionado geralmente para todo tipo de população, de classe A até classe E. Tá? Então, esse processo de verticalização e de empresas de integração, esse é o caminho. Portanto, se você tiver condições de verticalizar ou tiver numa região que possa ser um integrado, tudo bem. Mas eu quero ser independente, eu quero produzir sem problema. Mas como qualquer outra atividade do agronegócio, da economia, tem que fazer um bom business plan, ou seja, um bom planejamento. Porque hoje não é mais possível você produzir e depois pegar o telefonema. Você sabe quem compra tilápia? Não. O negócio não está mais para isso. O negócio, você pode ser um produtor independente, mas você já deve ter contratos formais ou informais com quem vai comprar, prazo de compras, volume de compra. Senão você entra no risco, você entra para o mercado spot. Muita gente vai para o risco, hoje está ganhando dinheiro, mas há 7, 8 meses atrás estava chorando. Né? Então, assim, é melhor trabalhar com contrato e para que você saiba exatamente o que vai acontecer. É um excelente negócio. Agora, mais importante do que isso, Altair, o setor vai crescer muito nessa década. Muito, tá? E aí, o que acontece? Alguém vai produzir isso e vai ganhar dinheiro. Então, a gente passa, seja você essa pessoa. Opa! Gostei de ouvir isso aí, quem sabe, né? Lógico. Francisco, agora
vamos falar de uma questão que é importante, óbvio, para o consumidor, né? Que é a questão do preço. De repente, você encontra tilápia por aí de preços distintos, diferentes e tal. Dá uma orientação para o pessoal que está assistindo aqui. O que é um bom preço? Assim? Qual é a média que ele tem que procurar? Olha, primeiro, Altair, nós temos que ter em mente que a tilápia hoje tem 3 principais produtos. Nós temos a tilápia inteira, fresca ou congelada, eviscerada, na maioria das vezes. Nós temos a tilápia postas e nós temos a filé. Ok? E essa condição ela é extremamente interessante para a pessoa saber. Hoje, uma tilápia fresca, ela está na faixa aí, varia de 12 a 13 reais, às vezes até 14 reais. Ok? Uma posta de tilápia está na faixa de quilo, né? De 17 a 19 reais. Bom, primeira coisa é o seguinte, quando nós observamos esse preço da tilápia, ela está competindo, e não está muito longe, do frango inteiro. Quando nós vamos para o segundo produto, que é a tilápia cortada em postas, com preço de 17 a 19, até 20 reais, ela está competindo com a maioria dos cortes de frango. Então, para quem foi recentemente no supermercado, a maioria dos cortes de frango já bateu 20 reais. Tá? Então, ela está competindo. E nós temos o filé, que aí nós temos 2 modalidades. Nós temos o filé congelado e o filé fresco, com preços diferenciados. E por que são diferenciados? Porque uma lojista de filé fresco é muito mais caro. Só para você ter uma ideia, os produtores brasileiros vendem para os Estados Unidos filé fresco. Do momento que tira a tilápia da água, ela chega na costa leste dos Estados Unidos em 48 horas. Ok? Fantástico, hein? Fantástico. Então, quem está consumindo um filé fresco hoje no mercado no Brasil, teve um serviço de logística. Nós temos, talvez, alguns que estão assistindo aqui que trabalham com isso. O frigorífico trabalha de dia, chega às 5 horas, carrega caminhão. Vamos dar exemplo, São Paulo. Chega em São Paulo, de madrugada, carrega as vans passa o dia fazendo distribuição e de noite o ciclo continua. Por isso que esse produto tem um preço diferenciado, porque ele tem um custo diferenciado, ele está próximo da unidade de produção. Agora, quando você pega um produto congelado que tem a mesma qualidade, não tem diferença de qualidade, aí ele começa a ser competitivo, porque você pode colocar uma carreta com 35 toneladas de filé congelado e levar para Manaus. Como existe literalmente isso, tá? Então, assim, depende do formato e do produto que você está consumindo. E aqueles produtos que eu falei, diferenciados, que estão começando a surgir no mercado. Existe um produto da tilápia, que alguns chamam de pescocinho, de peito, que é um produto fantástico para fritar. Ele parece um frango a passarinho. Esse produto hoje está saindo na faixa do frigorífico, na faixa de 7. Ele chega para o consumidor final a 12 reais, mais barato do que a tilápia. Você entendeu? Então, assim, agora isso precisa de volume, porque nós não temos grande volume ainda desses produtos, mas não tem porque não está conseguindo atender a demanda. Bom, eu vou aproveitar uma pergunta da Paty Gracitelli aqui, que está acompanhando. Ela pergunta sobre negociações online, né? O futuro dos negócios através das plataformas digitais. Então, fala um pouquinho de formas de comercialização. Olha, a principal comercialização hoje realmente é através dos frigoríficos, né? Os frigoríficos atuam no fast food, no varejo, nos supermercados, ou seja, mas nós temos bastante exemplos já de empresas trabalhando principalmente no sistema de e-commerce e delivery. Um dos melhores exemplos que nós temos é em Brasília, que é um mercado fantástico, onde um associado nosso consegue entregar o produto fresco a preços mais baratos do que os supermercados. E uma entrega muito boa. Isso já está acontecendo em várias partes do país. Deve ser acentuado nos próximos anos. Nós já temos movimento, inclusive, de associados trabalhando no sentido de encontrar, vamos dizer, caminhos para entrar no e-commerce para esses produtos. E nós acreditamos que esse é parte do nosso futuro, né? É a entrega de produtos prontos e semi-prontos, a base de tilápia ou a própria tilápia em si para consumo. Haja vista que esse negócio da pandemia, a grande vantagem que ele trouxe para a gente, o Altair, e principalmente nós
do peixe de cultivo. As pessoas aprenderam a fazer peixe. Você entendeu? E isso é muito legal. Eu tenho conversado com muita gente que não sabia comer e agora, por falta de opção, ou que já estava de saco cheio em casa de comer um monte de coisa, vou experimentar peixe. Aí viu que é saboroso, fácil de fazer e não é caro, que é o mais interessante. Especialmente fácil, né? Prático. Muito prático, muito prático. Eu brinco sempre, né, de que se nós formos preparar, colocar uma frigideira para fritar um ovo, fazer um bife, seja um filé de frango ou bovino, e um filé de tilápia, ok? O filé de tilápia sai mais rápido, você coloca ele na frigideira, coloca o sal, vira de um lado e do outro. Então, assim, para aquelas pessoas que ainda não sabem fritar ovo, estejam acalentados que você sabe fazer filé de tilápia. E aí, Altair, vem o outro fator que nós conversamos no início. O sabor suave permite, hoje a gente sabe que muitas cozinhas são as chamadas cozinhas americanas, ou seja, a pessoa cozinha dentro da sala, tá? O filé de tilápia não tem problema você fazer do jeito que você quiser na tua cozinha americana, que não vai ter cheiro de peixe, aquele cheiro forte. E esse foi um fator, eu acredito, de incremento do consumo, porque é fácil de fazer e não cheira peixe. Ó, aí você tocou numa questão que, vamos lá, vamos colocar na lista dos mitos aí da piscicultura, da criação de tilápia, aquela história do cheiro, gosto de barro e tal. Fala um pouquinho disso aí pra gente. É super interessante isso, Altair. Há muitos anos atrás, pela própria falta de pacote tecnológico, né, a alimentação não era adequada, os tratos, as boas práticas que a gente chama de produção da água, do trato da água não era adequada e acabava gerando a produção de uma alga especificamente, que gera uma substância que vai dar o gosto de barro. Na realidade, não tem nada a ver com barro, tá? É apenas que o ambiente não era adequado. Então, hoje, quando você vai consumir uma tilápia, às vezes as pessoas se assustam porque tinha aquela ideia, mas isso é tilápia? É tilápia. Aí volta também no início da nossa conversa, ou seja, na conversa anterior, onde nós falamos do aspecto da qualidade do produto. Os frigoríficos hoje, antes de fazer qualquer tipo de abate, faz testes organolépticos, ou seja, o produto só vai para o consumidor se for um produto com padrão de qualidade e principalmente de sabor. Então, esse peixe não existe mais. Ele pode existir ainda, o Altair, às vezes a pessoa faz um consumo de um peixe clandestino, né, que não passou por um serviço de inspeção por um frigorífico. Compre das principais empresas que você vai verificar que é um excelente produto. Bom, aí você me dá uma deixa para mais uma pergunta importante aí, a questão da procedência. Que cuidados que o consumidor precisa ter, Francisco, para não correr riscos? Olha, nós temos um exemplo. Nós temos a tilápia fresca, né? Ela, preferencialmente, você deve comprá-la de peixarias ou estabelecimentos tipo supermercado que sejam supervisionados pela vigilância, ok? Se você compra o produto na feira, se você compra produtos que não tem nenhum tipo de fiscalização, não tem como garantir a qualidade desse produto. Essa é a primeira dica. Depois, com relação principalmente aos produtos embalados frescos e congelados, é verificar na embalagem se estão na temperatura adequada, conforme está escrito na embalagem, ok? Se a data de validade está dentro da data, ok? Esses são aspectos, inclusive, de rotina, Altair, para as outras proteínas de origem animal. E, principalmente, a apresentação, né? A tilápia é um produto bonito, seja filé, posta ou ela inteira. Se o filé está feio, é melhor não levar. Mas o que é feio aqui? Que orientação que você dá para... Muito interessante. Um exemplo. Se você chega, tá um produto tá um produto escuro, um cinza escuro, tem bastante líquido junto ali com o filé, significa que às vezes a conservação não está adequada. Tem que ser um filé claro, um filé realmente de boa apresentação, sem a presença de líquido, né? Aquelas substâncias, o exudato ali do filé, para que não tenhamos problema. E você falou um pouco aí sobre questão de congelado e fresco. Tem alguma diferença de qualidade? O congelado perde alguma composição? Enfim, fala pra gente. Não perde nada, não perde nada. Do ponto de vista de qualidade de produto, por incrível que pareça, tá? O congelamento rápido que é feito hoje nas indústrias preserva muito mais, tá? Porque olha só que legal, a tilápia ela chega viva
ao frigorífico, ok? Então, assim, um produto mais fresco do que isso não é possível. Aí ela é sangrada, tem um processo de sangramento para sair o sangue. Isso é importante, porque o sangue é um fator que pode, vamos dizer, diminuir a vida útil do filé ou do peixe. E imediatamente após o processamento, ela já vai para o túnel de congelamento. Então, se você contar esse tempo, em algumas indústrias, isso não chega a 5 minutos. Ou seja, do momento que ela morre até estar congelada, é extremamente rápido, porque os túneis de congelamento hoje são rápidos. Então, o produto congelado tem uma qualidade excepcional, né? Isso aí não tem a dúvida. Perfeito, perfeito. Não, então, não tem diferença, ou seja, tanto o fresco quanto o congelado. E, aliás, o congelado... Eu, particularmente, consumo congelado, tá? Eu gosto. E o congelado também entra um pouco na linha que você falou há pouco, aí, da procedência, né? Empresas com CIF, auditadas, exatamente. Enfim. O fresco exatamente. Você tem um risco. O monitoramento é maior, né? O Altair, do produto congelado. Perfeito, perfeito. Ô, Francisco, tomei conhecimento recente aí de uma pesquisa, né, que foi feita aí entre a Unesp aqui do Brasil e a Piscicultura Cristalina, que é até um patrocinador aqui do Como Mais Peixe, com a Universidade da Noruega, sobre a qualidade da tilápia brasileira. E pelo que eu li lá, você, por favor, me corrija se eu estiver errado, quer dizer, a tilápia, ela não, brasileira não só é boa como a melhor do mundo. Que história é essa? Das que foram testadas até hoje, não tem nenhuma melhor que a nossa. E quando a gente fala de tilápia boa, Altair, nós não estamos falando de que ela é saborosa, nós estamos falando de fatores que são importantes para a saúde das pessoas. Tá? Então, esse trabalho é um trabalho que a gente já tem feito há algum tempo, inclusive, com a indústria da Noruega, e eles levaram e analisaram o filé de tilápia com o propósito de observar quais são os fatores intrínsecos naquele filé que são importantes para o consumidor, que o consumidor gostaria de saber. Então, nós temos alguns produtos tipo serotonina, né? Taurina, que são importantes para os atletas aí. Tem gente que compra serotonina e taurina. Agora você não precisa mais, você consome filé de tilápia que ele atende. Os níveis são altíssimos, são os maiores níveis entre todas as tilápias analisadas e os outros peixes, que é mais interessante, tá? Esse é um aspecto. Nós identificamos também desse estudo que tem uma substância, tá? Que quando consumida por crianças, ele estimula a produção de hormônio de crescimento. Olha aí que barato isso aí. Tá? Esses foram apenas os primeiros estudos, mas ele já demonstra uma utilização assim excepcional. Então, se você é atleta, consoma filé de tilápia, que você vai ter todas aquelas substâncias que são importantes para o seu desempenho, né? E de uma maneira bem natural, né? Aproveitando tudo que ele tem. Delicioso, sustentável e saudável, aí, pelo que você está dizendo. Super saudável. E de alto desempenho, né? Se você é um atleta de alto desempenho, consuma filé de tilápia. Mas funciona também para aqueles atletas de final de semana? Não? Funciona principalmente para quem não é atleta, né, Altair? Porque é o seguinte, como o produto é de fácil digestibilidade e não tem problema de gorduras que não são amigas do coração, então entra a escolher uma e outra. Se você é sedentário, a melhor carne para você consumir, a melhor proteína animal é tilápia. Perfeito, perfeito. Francisco, vou dar uma pausazinha na tilápia, porque assim, estamos falando muito de tilápia, mas você até citou aí da região norte, tem os peixes nativos. Dá uma palhinha aí para quem está acompanhando sobre os peixes nativos brasileiros. Olha, o que não falta no Brasil é peixes nativos saborosos, né? A gente vai principalmente aí em Belém, você come cada peixe que você fica apaixonado. Agora, entre um peixe ser saboroso e ele ter viabilidade econômica no sistema de cultivo, são situações totalmente distintas. Hoje nós temos o tambaqui e os outros peixes, chamados de peixes redondos, que é tambatinga, pacu, tambacu, que é tudo muito parecido e às vezes no mercado é tudo vendido com nome só. Esses peixes é o segundo... Vamos dizer, depois da tilápia, é os peixes que mais são produzidos e comercializados. São produzidos principalmente no centro-oeste e na região norte, para atender a demanda de mercado da região norte. Os dois principais mercados são o mercado de Belém e o mercado de Manaus.
essa é a parte boa. O produto é fantástico. Eu adoro uma banda de tambaqui assada. Quais as restrições? Nós não tivemos aquele pacote tecnológico com relação à questão de genética, à questão de manejo. Vou dar um exemplo para você. Né? Os produtores de tilápia do oeste do Paraná fazem média de produção por hectare de 50 toneladas de tilápia por hectare e ciclo. A média de um bom produtor de tambaqui é de 7 toneladas. Então, ele já sai perdendo aí, como dizer assim, de 7-0, né, na largada. Esse é um aspecto. Outro aspecto que nós temos que investir, nós temos, inclusive, um associado que investiu nisso bastante, nós temos um problema que é a espinha Y no filé, tá? Que existe no tambaqui. Para retirar isso hoje, se retira manualmente, é oneroso, fica caro o produto e aí foge da principal faixa de consumo. Hoje nós temos uma indústria produzindo uma máquina que é exatamente para neutralizar. A gente acha que nos próximos 3 anos nós poderemos ter uma série de produtos derivados do tambaqui que todo mundo pode consumir. Então, a maior restrição hoje é com relação à espinha Y e acaba indo apenas para aqueles mercados que sabem processar e consumir esse produto. Eu já tive na região norte, a pessoa fala, tirar a espinha? Não, mas aí fica sem graça comer o peixe. A graça é exatamente a espinha. E se você fizer isso aqui na região sudeste, na região sul, eu duvido que tenha alguma mãe, por mais faminto que seja seu filho, que dê um filé de tambaqui com espinha para ele comer. Agora, a costelinha de tambaqui, vamos combinar, hein? Delícia. É show, é show. Só que o processo hoje é manual. Então, o desenvolvimento tecnológico, no desenvolvimento de maquinária e de produtos nos peixes nativos, em especial do tambaqui, já começou essa revolução a se acentuar para que nós possamos oferecer para o consumidor um produto super saboroso, saudável e a preço acessível. A melhor propaganda de peixe é preço. Perfeito. E também encontrar com facilidade, né, Francisco? Porque os peixes nativos também têm uma certa sazonalidade, vamos dizer. Não, e nem isso, né? Como essa produção, principalmente de tambaqui e de peixes redondos, são comercializados, mais de 80%, em feiras e mercados livres, fresco, ou seja, é uma loucura logística. Nós temos, vamos dizer, grande parte do consumo de tambaqui em Belém vem de Rondônia. É 4.500 quilômetros num caminhão. Você entendeu? Então, isso é uma doideira de produto fresco. O cara sai com metade peixe e metade gelo, chega só com peixe, ou seja, ele gastou frete para gelo. Então, nós temos que desenvolver produtos, Altair, para congelar. Porque o cara faz um estoque de 100, 500, 1.000 toneladas, contrata não sei quantas carretas, põe centros de distribuição, e aí esse peixe sai de Rondônia, 4.500 quilômetros. Chegou em Belém, aí tem 2 carretas de outros estados ou de outros produtores. Ele tem que vender no dia. Você entendeu? Porque o produto é fresco, já passou uma semana na estrada, está acabando o prazo de validade dele. Aí ele queima o produto. Da próxima vez que ele for comprar, ele vai querer pagar menos para o produtor, porque o risco dele é muito alto. E com o produto congelado, nós não temos esse risco. Entendeu? Por isso que as empresas hoje de tilápia estão... Você pode ir em qualquer cidade da região norte do país que no supermercado tem tilápia. Mas por que tem tilápia? Porque o caminhão que levou frango e corte de frango congelado levou corte congelado de tilápia. É simples. A logística está estabelecida no Brasil para produtos congelados e não para produtos frescos. E além de tudo é delicioso, né? Ah, saboroso, né? É diferenciado. Eu acho que você está tendencioso aqui na nossa conversa, viu, Francisco? Pô, eu tô do Mato Grosso, né? Eu gosto do peixe. O Eric da Embrapa tem uma pergunta para você aqui. Opa! Ele está perguntando sobre tilápia e nativos enlatado. Tem mercado? Olha, eu particularmente, eu acho que existe mercado sim, tá? É mais uma daquelas histórias de questão comercial. Nós, quando eu estava ainda na Aquamate, nós fizemos um trabalho com a Gomes da Costa, onde enlatamos todos os peixes nativos que nós produzíamos, ou seja,
o tambaqui, o pintado, a matrinchã e o piau. Enlatamos e esses produtos ficaram 5 anos enlatados. Nós tínhamos um estoque até o ano passado com minha última latinha, que era exatamente para ver o shelf life dele, não houve alteração. O que nós precisamos, Altair, é mais competitividade. O produtor sempre sonha que ele vai vender o produto cada vez mais caro. O consumidor sempre sonha que vai comprar o produto cada vez mais barato. Entendeu? Como quem paga a conta é o consumidor, via de regra ele vence, né? E nós precisamos de ter escalas e o produto no mercado, eu não tenho dúvida, mas tem que ser barato. Ok? Um produto diferenciado eu ainda não vejo muito nicho de mercado. Para quem já visitou a Europa, já em Portugal, congela todo tipo de peixe, todo tipo de corte. Então, nós precisamos começar essa cultura. Agora, é questão de cultura mesmo, né? É igual nós tivemos algum tempo atrás, falaram, o pirarucu é o bacalhau brasileiro. Ok, se salga. Aí o consumidor ia consumir aquele produto, não tinha nada a ver com o sabor do bacalhau. Tanto é que não deu certo. Tem uma indústria financiada pelo governo no Amazonas que está cheia de mato. A sardinha é do mesmo jeito. Nós temos que criar um outro marketing para esse produto. E agora nós sabemos de que, em função do desenvolvimento das embalagens, eu não preciso mais colocar em lata. Eu posso fazer o cozimento e deixar numa vasilha plástica na prateleira. Qualquer um que for no supermercado agora vai encontrar feijão, carne, arroz cozido, qualquer produto num saco plástico. Essa é a revolução. Então, não seria lata, mas pelo menos assim, chute, né? Mas seria uma embalagem que o consumidor está, como dizem, habituado. A lata, ele está habituado na sardinha, no salmão e num produto extremamente barato. E por que não na tilápia? E aí lembrando o Eric, né, o Eric? Essa a sua missão como empresa geradora de tecnologia, né? Como levar esse produto para o consumidor sem ele tentar associar com outras coisas? Beleza. Vou aproveitar aqui também tem o Matheus Araújo. Está perguntando do peixe inteiro, se ainda é o mais vendido. E que tipo de produto que está crescendo aí no comércio? Não, no caso especificamente dos peixes nativos, mais de 80% é peixe inteiro. No caso da tilápia, já há muito tempo, a tilápia processada já passou o peixe inteiro. Nós temos praticamente peixe inteiro na região Nordeste, tá? E a tendência é reduzir a comercialização do peixe inteiro. Perfeito. A Carol, ela está dizendo que lá em Belém do Pará tem tilápia congelada, mas a R$ 45,00 o quilo. Aí também... Isso vai diminuir. O que precisa, inclusive nesse momento, né? A Peixe BR tem feito uma ação desde o final do ano passado. Nós tivemos um convite da Diretoria de Aquicultura e Pesca do Governo do Estado. Fomos lá. Naquela oportunidade, no Estado chama Conselho Estadual de Pesca e Aquicultura, de todos os órgãos. Contribuímos numa minuta para licenciamento ambiental. Essa minuta está tramitando no Estado, mas alguns municípios já começaram. Inclusive, há 2, 3 semanas, nós noticiamos o município de Mãe do Rio, no Pará, que, a partir dessa minuta, já liberou para a criação de tilápia. Então, o problema do preço hoje é que nós temos, segundo os dados do IBGE, o primeiro peixe mais presente nos estabelecimentos rurais no Pará é o tambaqui. O segundo é tilápia, em mais de 3.600 propriedades. Então, nós precisamos ter uma legislação que proporcione segurança jurídica para o produtor, para que ele possa produzir, processar e comercializar no estado do Pará. Nós observamos, nesse período de quarentena, eu viajava pelo Brasil, principalmente pela Belém-Brasília, caminhões e caminhões de tilápia do Paraná e de São Paulo indo para Belém. Isso é rotina, né? Então, nós temos que ter um ambiente seguro para produzir lá e, como consequência, preços mais baratos. Ô, Francisco, nós vamos cair. Já está terminando aqui. 1 minuto e meio. Ok. A Carol está corrigindo aqui, região de Marabá. Mas para finalizar, em 1 minuto, Francisco, recomende um prato aí, porque eu sei que você é chefe também, está sempre postando receitas e tal. Dá Tranquilo, uma dica aí. super rápida.
super rápida. Pegue um filé de tilápia, coloque numa vasilha, pode ser inclusive congelado, tá, Altair? Passe bastante shoyu, faça uma imersão dele no shoyu. Coloque na fritadeira elétrica, air fry, 20 minutos e está pronto o seu peixe, o peixe mais saboroso que você já comeu na vida. Só isso. Maravilha, maravilha. Francisco, obrigado. Acho que foi ótimo o papo. Tem muito ainda para a gente conversar aí para frente sobre consumo, sobre produção, sobre novas opções aí. Obrigado pela conversa. Essa foi a primeira live, né, da nova etapa da campanha aqui Coma Mais Peixe. Agradeço muito a sua participação. Nos vemos por aí. Coma mais peixe. Obrigadão e vamos todo mundo comer mais peixe. Valeu, Altair. Um abraço a todos. Obrigado, abraço. Gente. Tchau, tchau, Francisco. Obrigado por quem esteve aqui conosco. Tchau.